E casos recentes de pessoas intoxicadas com bebidas adulteradas contendo metanol colocam o problema da falsificação de bebidas alcoólicas em evidência, claro. De acordo com a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, presta atenção nesse dado, gente, cerca de 36% das bebidas comercializadas no Brasil já foram forjadas, adulteradas ou contrabandeadas. Essa prática criminosa, que antes deixava somente um rastro de sonegação fiscal, está afetando a saúde, né? A vida das pessoas. Diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Edson Pinto, já está aqui com a gente ao vivo no Fast Money para que a gente possa conversar mais sobre essa prática criminosa e absurda. Edson, boa tarde, bem-vindo ao Fast Money. Muito boa tarde, Natália, Felipe, prazer falar com vocês e a sua audiência. Prazer o nosso, né? Um assunto que está repercutindo e preocupando muita gente, muitos setores também, né, Edson? E vocês, então, já tinham feito um alerta meses atrás e trouxeram esse dado, né, que é impressionante. Mais de um terço, então, das bebidas comercializadas no Brasil apresentam algum tipo de fraude. É muito mais do que um problema fiscal, né, Edson? É um problema de saúde pública, de segurança. Explica melhor para a gente, né, essa apuração e esse dado tão impressionante. Perfeitamente, Natália. Não foi por falta de aviso que, infelizmente, agora nós estamos vendo esses tristes problemas dos óbitos e pessoas intoxicadas. E eu quero aqui, em nome da nossa federação e de todo o setor de bares e restaurantes, nos solidarizar com os familiares das vítimas. Em abril ainda desse ano, o nosso núcleo de pesquisas e estatísticas fez um estudo onde nós identificamos esse dado que você acabou de informar, que 36% das bebidas alcoólicas distribuídas no Brasil são ilegais. É um dado alarmante, mas é um dado que não é novo. A própria indústria, os distribuidores de bebidas e os bares e restaurantes, há muito tempo, a gente vem alertando as autoridades para essa escalada. E esse número nos revela que isso não está acontecendo realizado através de indivíduos ou criminosos de forma artesanal, pequenos criminosos. Ao contrário, num país como o Brasil, 36% das bebidas de origem ilegal, isso nos revela que o crime organizado está inteiramente ligado a esse setor. Então, para além do tráfico de drogas, nós podemos afirmar que o crime organizado hoje opera no Brasil, tanto no mercado ilegal de bebidas como no de tabaco, que também tem números muito expressivos e alarmantes. A gente ouviu falar muito de adulteração de combustível, né, Felipe? Exatamente. Até aquela influência, a presença ali na Faria Lima, etc. E agora, então, bebidas adulteradas. Bom, não é de hoje, não é agora, né? Exatamente, não é de hoje, né? Boa tarde, Edson, mais uma vez. Edson, eu acho que assim, a grande questão para as pessoas, para o público em geral, primeiro eu queria dizer que esse número é alarmante, né? 36%, realmente é um absurdo. Então, eu queria saber primeiro, assim, o que vocês estão fazendo para talvez ajudar o governo, a fiscalização, a coibir essa prática e como é que a população, né, que eu acho que é no fundo o que a gente quer saber mesmo, como é que a população pode prestar atenção, existem lugares que têm selos de qualidade, ou enfim, como é que as pessoas podem saber que estão consumindo bebida correta, de forma correta, né? Muito bom, Felipe. Bom, se a gente puder então passar uma orientação para os consumidores, então efetivamente darem preferência a fazer o consumo e a compra de bebidas em estabelecimentos legalizados, com alvará de funcionamento, porque para um empresário, especialmente de bar e restaurante, que investe milhões ou milhares de reais no seu negócio, com tanta dificuldade tirou o seu alvará, ele não vai se envolver com esse tipo de situação. Então, tanto os consumidores como os empresários do nosso setor têm sido vítimas, porque o nível de excelência que, infelizmente, os criminosos operam é muito grande. As bebidas, realmente, elas se passam por bebidas legítimas, garrafas semelhantes, os rótulos falsificados, com lacres, com selos, notas fiscais frias. Então, nós também somos enganados, né?
Então, é preciso que o consumidor esteja atento onde ele vai fazer esse consumo. Tomar muito cuidado, especialmente com as adegas, adegas clandestinas, especialmente, né, onde se compra a bebida ali fechada e não para consumo em doses, também é preciso mais cuidado. Agora, grandes redes de supermercado, bares e restaurantes estabelecidos, então esse risco inexiste, né? Como eu dizia, o empresário desse setor não vai se envolver com esse tipo de delito, né? Então, o empresário, quando comprar esse produto, essa mercadoria, ele precisa estar muito atento. Então, primeiro, claro, ter a nota fiscal, né? E se o produto estiver sendo vendido a um preço abaixo do normal, já estranhar e não fazer essa compra. Prestar atenção no tipo de garrafa, se os lacres estão tortos, se as impressões não estão borradas do rótulo, se por acaso aquela bebida tem um cheiro forte de solvente. Então, são alguns detalhes, características que tanto os empresários quanto os consumidores devem ficar atentos, né? Porque o grande problema, né, Felipe, enquanto essa questão era apenas um problema de sonegação fiscal, e nesse ponto nós dizemos que ultrapassa 85 bilhões de perdas que o país sofre, e em 2024 foi esse dado que a nossa federação apurou. 85 bilhões é mais de metade do que o governo gastou ano passado com o Bolsa Família. São números absurdos. A questão do tabaco, dos cigarros ilegais, está em 9 bilhões de prejuízos para os cofres públicos. Então, a gente está aqui apelando para as autoridades, e tanto em nível federal, como estadual, como municipal, porque só uma ação concertada, integrada de todos os órgãos, é que vai poder coibir essa ação. Porque o combate, não adianta ir no botequim, ir no barzinho, ou ir na pequena adega. O combate a esse crime é o mesmo modus operandi que se dá no combate ao tráfico de drogas, é o famoso follow the money. Tem que seguir onde está indo o dinheiro, né? Então, a gente apela para as autoridades que acordem para essa questão, que já passou da hora de uma solução. Então, Edson, então você mencionou, né, que empresários de bares e restaurantes acabam aparentemente sendo vítimas também de fornecedores. A princípio, o que a gente já sabe sobre em que etapa essa adulteração acontece ou costuma acontecer mais? Em que parte do processo entre essa bebida, né, a matéria-prima para a fabricação da bebida chegar num lugar e alguém ter essa bebida ali no copo? Natália, são destilarias clandestinas, adegas clandestinas. É quase o mesmo modus operandi do combustível falsificado, que tem aquelas famosas batedeiras, né, que no jargão policial é utilizado, é o local onde é feita a mistura do produto legal com uma parte do produto ilegal. Só que dessa vez deve ter acontecido algum erro dos criminosos, eu não sei se na higienização das garrafas, ou se na dose, na hora da mistura, se eles se equivocaram. A gente tem visto, as forças policiais têm dado um combate muito forte ao combustível pirateado também. Pode ser que tenha sobrado muita mercadoria, o metanol, eles estão aproveitando para as bebidas. Mas, enfim, isso não é normal de acontecer, porque o criminoso ele não quer matar a galinha dos ovos de ouro, né? Isso é ruim para os negócios dos criminosos. Agora, que bom, né, em certa medida, que isso tenha acontecido. É uma pena que estão acontecendo óbitos, mas que tenha acontecido porque as autoridades precisam acordar em alguma forma, né? E que seja agora, que isso seja estancado esse movimento, porque, como eu disse, não é mais só um problema de sonegação fiscal, mas de saúde pública. Então, esse combate precisa ser feito a essas destilarias clandestinas, adegas. Eu também quero frisar muito cuidado para os consumidores na questão das festas clandestinas que acontecem também. Muitos jovens alugam casas, imóveis vazios para fazer raves, festas, e não se atentam ao detalhe do cuidado de onde eles estão comprando as bebidas, né? Também os ambulantes que ficam na porta das boates, das casas noturnas, vendendo mercadorias, bebidas especialmente, para que não consumam nesses lugares. Então, assim, uma pena esse fato está acontecendo agora, nós lamentamos, mas que seja efetivamente o start para que as autoridades acordem para a gravidade desse problema.
Com certeza. E fico só imaginando, né, como isso também pode impactar mesmo o consumo, o comportamento do consumidor, né, no hábito de sair, de sentar num bar para tomar alguma coisa, enfim. Vamos acompanhando e torcendo, então, para que a fiscalização, né, aumente a ponto de preservar, né, a vida das pessoas e a saúde da população. Edson Pinto, diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela conversa aqui no Fast Money. Boa tarde para você. Boa tarde, que eu agradeço a gentileza.